Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória ao Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 55. Quero dizer aos irmãos hoje que Deus tem um plano na eternidade para todos nós. Deus tem um plano para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Deus tem um plano. Deus tem decretado um plano maior do que os planos dos homens. Os tratados dos homens são muito inferiores aos tratados estabelecidos na eternidade pelo nosso Deus. Amém? E por isso nós vamos atentar para a palavra de Deus, Isaías 55, verso 9, que é conhecido de todos nós. Amém? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Muitas vezes, todos nós já questionamos porque isto, porque aquilo, porque aquilo outro. Só a mim é que me acontecem estas coisas. Muitas vezes nós já dissemos, proferimos estas palavras. Porquê isto? Porquê aquilo? Saibam de uma coisa. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. E tudo o que acontece na nossa vida está debaixo do controle de Deus. Meus irmãos, o propósito que Deus estabeleceu na eternidade é mais alto do que aquilo que os homens decretam sobre cada vida. Amém. Os homens decretam doenças, desgraças, fragilidades, crises, recessões. Mas os pensamentos de Deus, os planos de Deus, aquilo que Deus tem desenhado para cada um de nós é muito mais alto do que aquilo que o homem fala. Então eu não tenho que confiar naquilo que os homens falam. Eu tenho que confiar naquilo que Deus fala. Amém. Deus fala através da sua palavra e eu tenho que confiar na palavra de Deus, que ela é suficiente para mim. Amém? Amém? O propósito de Deus é mais alto do que qualquer decreto lançado pelos homens para a nossa vida. Amém. E quando nós falamos da nossa vida, nós falamos da sociedade em que nós vivemos. Nós falamos da família onde nós estamos inseridos. Nós falamos da igreja onde nós estamos. Os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais altos do que aquilo que as pessoas dizem. As pessoas decretam sempre desgraça, crise, recessão, fome, coisas más. Mas Deus não tem essas coisas no céu para nós. Deus tem bênção para cada um de nós. Deus tem caminhos mais altos, pensamentos mais altos. E Deus tem dado a cada um de nós a capacidade, um ingrediente, chamado o ingrediente de contribuir, de dar, de partilhar. Quando nós pregamos o Evangelho, nós partilhamos o Evangelho, partilhamos o amor de Deus, nós estamos a dar aquilo que Deus já nos deu. Esta é a capacidade que Deus deu à igreja. Deus deu à igreja a capacidade de partilhar amor,
partilhar perdão, partilhar salvação, partilhar. Eu estava, no momento do louvor, a pensar o seguinte: muitas vezes, muitos de nós impedimos que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Como assim? Eu vou explicar. Quando nós não permitimos que os irmãos usem os vossos dons, nós não estamos a permitir que Deus abençoe cada vida. Eu vou repetir isto por outras palavras. Muitas vezes nós não permitimos que os irmãos usem os vossos dons. E sabe o que é que está a acontecer? Nós não estamos a abençoar essas vidas. Essas vidas estão a ser roubadas porque não estão a usar os dons, as capacidades, as dádivas, os dons que Deus deu. Quem não usa os dons que Deus deu, não é abençoado. Porque os dons é como uma semente. Se eu uso a semente vai frutificar, vai multiplicar. Agora, se a semente fica quieta, ela morre logo ali. Então, Deus tem dado a cada um de nós a capacidade de partilhar, de contribuir, de dar. E não só financeiramente. Quando nós falamos em dar, toda a gente, a mente humana começa logo a pensar em dinheiro. Não. Também faz parte, mas não é só. Há dons natos em cada um de vós que têm que pôr à disposição para servir a Deus. Amém. Muitas vezes nós dizemos: este irmão não tem jeito para aquilo, não tem jeito para aquilo. Sabe uma coisa? Eu hoje fui surpreendido. Verdade. Porque demos liberdade para que cada irmão possa expressar as suas habilidades, as suas capacidades, os seus dons. E quando as pessoas não partilham, não contribuem, às vezes as pessoas morrem, ficam estagnadas, ficam raquíticas, porque não desenvolvem os seus dons. É ou não é verdade, meus irmãos? Se uma criança que nós educamos, nós não ensinarmos essa criança a correr, a saltar, a andar de bicicleta. Eu uma vez ouvi uma história de uma certa criança que durante muitos anos não saiu de casa. Ficou fechado em casa durante muito tempo. Um dia, quando já era jovem, passou numa rua e apanhou um grande susto porque viu um comboio. Nunca ninguém tinha explicado àquela criança que um comboio existia. Aquela criança já não era tão criança assim, já era adolescente. E não estava preparada para ver um comboio. E muitas vezes nós fechamos os olhos a muitas coisas e não desenvolvemos a capacidade nata que Deus tem dado. Então eu quero vos dizer, nesta manhã, em primeiro lugar, que aquilo que Deus planeou na eternidade é mais alto do que aquilo que nós pensamos. E Deus deu a cada um de nós habilidades para desempenharmos os propósitos que Deus já desenhou na eternidade. Não temos que ir comprar. Não temos que encomendar. Já está cá dentro. Porque quando Deus nos deu a sua palavra, quando Deus nos deu o seu Espírito,
Deus nos deu as suas capacidades. Então agora é só exercer. Agora é só partilhar. Quanto mais partilharmos o amor de Deus, quanto mais partilharmos o perdão de Deus, quanto mais partilharmos a salvação, mais vidas nós vamos abençoar. Porque a bênção de Deus está em nós, nós abençoamos os outros e nós próprios somos abençoados. Agora, se nós retemos a capacidade, se nós retemos aquilo que Deus nos tem dado, nós retemos a bênção para os outros e também para cada um de nós. Quero repetir, porque quero que isto fique dentro, não somente das nossas mentes, mas também que possa descer ao coração. Paulo escreve à igreja de Corinto e diz certa vez: nós somos cooperadores, servimos, contribuímos, geramos vidas, porque somos cooperadores, somos lavoura de Deus, edifício de Deus. Nós estamos inseridos na igreja. E a igreja é como um corpo. Amém? Amém. Nós somos igreja. E como igreja nós estimulamos os membros para exercer as suas capacidades, para exercer os seus dons. Amém? Amém. Nós temos que pensar que temos a capacidade para partilhar, temos a capacidade para contribuir, temos a capacidade para dar. E agora, por último, Deus, ao nos dar a capacidade para exercer os dons, deu-nos uma capacidade que talvez a maioria de nós ainda não pensou nisso. Quando nós estamos a atingir vidas, a influenciar vidas, quando nós estamos a tocar vidas, nós estamos a gerar vida. Amém. Porque são vidas que estão adormecidas, que estão mortas espiritualmente, e quando nós partilhamos o Evangelho, nós estamos a gerar vida. Amém. Quando partilhamos, geramos vida. Quando damos, geramos vida. Amém. Queremos nós ver a vida dos desviados ser ressuscitada? Partilhe o amor de Deus com eles. Nós partilhamos vida, porque o Senhor da vida está em nós. O Senhor da vida está em nós. E certa vez Jesus soprou sobre os seus discípulos, partilhou vida. E é tão interessante que o mesmo Espírito que foi soprado por Jesus para as vidas daqueles discípulos é o mesmo Espírito que nós encontramos em Gênesis, que pairava sobre as águas. E que começámos a ouvir: e haja luz, e haja, e haja, e haja. É o mesmo Espírito que Jesus soprou sobre os discípulos. E é o mesmo Espírito, meus irmãos, é um grande segredo, é o mesmo Espírito que habita em cada um de nós. Amém? O mesmo Espírito, o Espírito da criação habita em si. Imagine. Deus criou os céus e a terra, sim ou não? Sim? Sim. Esse Espírito está em si. Amém. Esse Espírito, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, está em si. Amém. Então porque é que diz que não consegue, que não pode, que não é capaz? O Espírito que é capaz de todas as coisas mora em si. Amém. O Espírito que é capaz de todas as coisas mora em si. Ouça bem. E muitas vezes você diz: eu não consigo, eu não sou capaz. A Bíblia diz: eu posso todas as coisas. Eu posso todas as coisas
E aquele que me fortalece está onde? Em mim. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Está convicto disto? Está convicto disto? Maior é aquele que está em mim. Vamos todos dizer: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Por isso eu sou mais do que vencedor. Porque eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo o principado, potestade e hoste espiritual da maldade. Amém. Glória a Deus, Senhor. Eu sou filho de Deus. Eu sou abençoado, porque eu reconheço que o maior está em mim. Amém. E por último eu quero vos dizer que nada acontece. E eu já disse isto algumas vezes. Nada acontece se eu não reconhecer realmente que Deus está em mim. Mas para que eu reconheça que Deus está em mim, muita coisa que está em mim tem que morrer. Muita coisa que está em mim tem que acabar. Todo o tipo de vida é gerada pela morte. Não faz sentido, pois não? Mas nós já falámos sobre isso. Toda a semente que morre dá fruto. Amém? Amém. Então, meus irmãos, nós sabemos que todo o milagre da vida tem dor. E o maior milagre da vida é quando um bebê nasce. E quando um bebê nasce, nós olhamos para aquilo que acontece com a mulher que está a dar à luz. E ela tem dores horríveis. Mas o que é que vai acontecer? Vai dar lugar à luz. Quantos de nós sabe tudo e não sabe nada? Eu vou repetir. Quantos de nós sabe tudo e não sabe nada? Eu sei que o meu Deus cuida de todas as coisas, então não vou fazer nada. Não. Eu tenho que caminhar na direção, no plano e no propósito que Deus tem destinado para mim. E às vezes tenho que morrer para muita coisa. Às vezes tenho que negar muita coisa. Às vezes tenho que virar as costas a muita coisa. Eu li no outro dia, e é do conhecimento geral, que quando a mãe está quase a dar à luz, e nós já falámos sobre isso também, o feto, antes de nascer, tem que dar uma volta. Mas incomoda, não incomoda, senhoras? Sim ou não? Sim. Eu não sei, porque eu não sou senhor. Mas digam-me, incomoda ou não incomoda? Se incomoda, é sinal que vai dar vida. Se incomodou, é porque é sinal que deu vida. Que vai dar vida. Amém? Amém. Isaías fala assim: como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, contorce e dá gritos nas suas dores. E depois ele termina a frase desta forma: assim somos nós na tua presença, ó Senhor. Quantas vezes aqui ao sábado há pessoas a interceder com gemidos inexprimíveis porque estão a dar à luz outras vidas. Amém. Miqueias nos diz: sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como aquela que está para dar à luz. Aquela que está para dar à luz tem que se esforçar, sim ou não? Os médicos
dizem: tem que fazer força. Tem que fazer força para o bebê nascer. E às vezes os maridos estão ao lado. E sabe o que é que os médicos dizem aos maridos que estão ao lado? Olha, eu não vou cuidar de si, se você cair ao lado, você cai. Fica aí. Porque esta senhora tem que fazer força para o bebê nascer. Eu sei disso, porque disseram a mim. E se eu caísse para o lado, ninguém ia cuidar de mim. Porque, em primeiro lugar, está aquela vida que está para nascer. A qual aquela mãe tem que dar muita força. Tem que se esforçar muito. Vou recapitular. Deus tem um plano maior do que aquilo que cada um de nós pensa. Eu não consigo, eu não sou capaz, eu estou sempre a fraquejar. Pensa. Deus tem um plano maior. E o plano maior de Deus é implementar em cada um de nós as suas capacidades. Se nós temos as suas capacidades, então não temos que viver segundo as capacidades naturais, mas temos que viver segundo as capacidades divinas. Amém. Temos que morrer, muitas vezes, para as capacidades naturais e viver para as capacidades divinas. Amém. Portanto, se alguma vez já pensou que está a andar num deserto, já pensou em desistir, já pensou, já não dá mais. Pense nisto. O Deus que pensa mais alto que nós, o Deus que tem um caminho mais alto que o nosso caminho, que nos deu capacidades, esse mesmo Deus está em nós para nos ajudar a morrer para aquilo que não dá vida. Amém. Amém? Amém. Meus queridos irmãos, eu quero vos dizer nesta manhã as palavras de Paulo à igreja de Roma, que diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que há de ser revelada. Quando nós chegarmos àquele estado iguais a Jesus, nós vamos esquecer tudo aquilo que aconteceu. Nós não vamos lembrar a tristeza, o fracasso, as fragilidades. A criação aguarda as manifestações, a manifestação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus há aqui? Amém. Quero dizer que lá fora estou à espera da nossa manifestação. A criação espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Porquê é que as coisas não acontecem? Porque os filhos de Deus ainda estão estagnados, ainda não morreram para eles próprios, ainda não usaram as capacidades que Deus lhes tem dado, ainda não viram que Deus desenhou um plano mais alto. Deus desenhou um plano mais alto para cada um de nós. Não entendemos, também não temos que entender. Temos que aceitar pela fé. Temos que receber pela fé que Ele cuida de nós. Meu irmão tem capacidades de Deus, comece a usar essas capacidades de Deus. Tem capacidades de Deus, comece a partilhar. Tem fortunas, agora eu atrevo-me a dizer: partilhe. Quer ser mais rico? Partilhe. Sabe que o segredo, alguns homens ricos no mundo não conhecem a Deus como nós conhecemos e tornam-se cada vez mais ricos porque eles partilham. Pois. Eu não vou citar nomes porque é de conhecimento de alguns, mas há homens ricos no mundo que cada vez são mais ricos porque partilham a sua riqueza. É verdade. E se quiserem, vão ao Dr. Google, que ele responde a essas coisas. Partilhe aquilo que tem. Partilhe.
e vai ver que a sua vida vai mudar. Nos dons, nos relacionamentos, no trabalho, enfim, em todas as áreas da sociedade. Dê o que tem. E Deus dá-lhe capacidades, ainda mais capacidades, ainda mais capacidades. Há pessoas que começam uma corrida e não terminam a corrida. Porque a corrida tem obstáculos. Os irmãos conhecem aquela corrida com obstáculos? Que têm que saltar os obstáculos. Às vezes, alguns tropeçam, mas continuam. É natural tropeçarmos. Não é natural ficarmos caídos. O natural é tropeçarmos, cairmos, levantarmos e continuarmos a caminhar. Isso é que é natural. Agora, há muitas pessoas que encontram obstáculos e nem sequer tentam tropeçar. Ficam antes dos obstáculos. Os obstáculos foram feitos, sabe para quê? Para vencer. Os obstáculos são concebidos para que cada um de nós possa vencer. Não é para cada um de nós olhar para o obstáculo e dizer, e agora? Não! Cada obstáculo que se levanta na nossa vida é para que nós possamos exercer fé. Amém. E dizer, eu sou mais que vencedores. Amém. Eu posso todas as coisas naquele que nos fortalece. Amém. Não esqueça isto, meu irmão. Deus tem desenhado um plano. E esse plano tem que ser cumprido. Para que esse plano seja cumprido, eu tenho que entender a mecânica. Eu tenho que morrer para algumas coisas. Tenho que gerar vida. Tenho que partilhar. Tenho que dar. Tenho que dizer às pessoas, eu conheço o Senhor da vida, porque o Senhor da vida mora em mim. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus é bom, não é? Amém. Eu passei hoje um grande segredo. Agora este segredo é para um cofre. Fechado a 7 chaves, guardou. Eu agora tenho um grande segredo ali guardado. Não, é para partilhar. Não faça como aquela pessoa que conta uma história que passou anos e anos e anos como sem abrigo e tinha dentro de um baú um cofre e nunca abriu o cofre. Um dia, quando ele morre, alguém descobre o cofre dentro, escondido. E sabe, aquele homem era multimilionário e era um sem-abrigo. E há muitos crentes que são filhos de Deus, ricos, prósperos, mas não usam. Está escondido no armário. Está escondido no cofre. Meu irmão, por que é que você está a sofrer? Por que é que você tem dificuldades? Por que é que você se queixa? Vá ao cofre. Diga ao Espírito Santo, ajuda-me, Senhor, a abrir os segredos, os mistérios de Deus. Tal e qual como Moisés disse um dia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que habita nos mistérios do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descubra os mistérios de Deus. E os mistérios de Deus, sabem onde é que estão no altar. E sabem onde é que está o altar do Espírito Santo. Eu vou perguntar outra vez. Sabem onde é que está o altar do Espírito Santo? Quem sabe onde está o altar do Espírito Santo pode ficar de pé. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus que habita em vós?